Hoje estamos aqui para falar sobre a infância. A nossa convidada é Vitória Maria Romanga Encarnado, que nasceu a 6 de setembro de 1939. Muito bem-vinda, Vitória. Obrigada. A Vitória vem representar a freguesia de Aguiar e é a participante do Clube de Saúde Mais com mais idade. Então vamos fazer aqui uma série de perguntas para lembrar como é que era a vida da Vitória na sua infância e o que é que ela tem de positivo para nos contar sobre essa época. Então, para começar, queria perguntar à Vitória quais são as primeiras memórias felizes que tem da sua infância. O que é que se lembra assim de mais positivo, com mais idade, com mais tempo? Com mais tempo, olha, de pequena lembro-me logo aí de 3, 4 anos, não sei se é para dizer assim tudo, é o que eu me quero. Ótimo. Lembro-me de vivemos no monte, além a seguir à barragem de Monte Novo, e lembro que passava o comboio por aí. Tenho essa lembrança que nunca mais me esquece. E depois tínhamos lá uns vizinhos que faziam umas letras com os arames que eram dos pardos e punham na linha do comboio para o comboio esmagar para ficar chatinho. O comboio passava por cima e ficavam as letras feitas. Mas aquilo era uma ruim ideia, acho eu, porque podia descarrilar o comboio. Mas eram as coisas que ninguém tinha noção disso. Correr sempre bem. Pois, porque os miúdos de antes não era como é agora, ficavam, os pais iam trabalhar e eles ficavam ou entregues a uma vizinha ou qualquer coisa, depois andavam os meninos e andavam por aí, pronto, por onde calhava. Então nessa altura, cada vez que estava lá no monte e ouvia o comboio, era algo que trazia alegria, alguma alegria, alguma... Sim, é uma coisa muito importante. Que eu vivia no campo, passar o comboio, aquilo era uma festa. Pois é. Dona Vitória, e foi à escola? Sim, fui. Até à 3ª classe. Fiz a 4ª classe já depois da adulta. Ok. E depois andei na escola, que havia no monte também onde nós vivíamos. Também depois que começaram aí a abrir as escolas e fizeram até uma escola, além que é um monte que é São Jordão, que foi uma escola feita. Mas primeiro onde a escola começou foi no outro monte que é lá mais atrás, que é na estrada da Torre de Coelheiros, que é o monte da igreja. E depois lá o senhor, o lavrador, cedeu lá uma sala para começar-se lá a ter aulas lá naquela sala. E foi depois quando você fizeram começou? a escola cá em São Jordão, que tinha uma igreja, está tudo caído já. Foi onde nós vivemos, eu vivi aí até dos 6 aos 18 anos. Vivemos aí nessa coisa. Quantos é que eram nessa escola? Lembra-se? Olha, era aquela gaiatagem tudo além dos montes, era pronto, se calhar e talvez, sei lá, antes tinham mais filhos do que têm agora. Eu andei com a minha irmã, que eu sou a mais velha de 5 irmãos, andei com a minha irmã ainda, aí e depois vinham, eu lembro de montes, 3, 4, 5 miúdos de cada monte. Havia um monte que é Val de Moura, que também tinha muitos miúdos, que trabalhava lá muita gente, até tinha uma furgoneta velha, adaptaram aquilo, puxada por uma mula, e depois iam levar os miúdos. Lá à Tinha escola? lá um velhote e lá os senhores mandavam levar, iam buscar e levar os miúdos de manhã à escola. Ok. Aquilo era um bocado giro, depois havia uma ribeira logo ali à frente, e íamos lavar para a ribeira, isso é coisas de infâncias que nós tínhamos de antes, que hoje já nem imaginam os miúdos. Os meus netos já nem imaginam. Os meus filhos ainda têm um bocadinho noção. A minha mãe lavava a roupa de lá dos patrões, lá onde trabalhavam. O meu pai trabalhava e a minha mãe. E depois nós, com os meus irmãos, chamava-se o cabanejo, um cesto assim onde se punha a roupa. Cada um pegava por uma pega de coisa e íamos assim pela corrente além da ribeira, pela água. Quando chegávamos lá à ponta já levávamos 4 ou 5 peixes lá dentro. E tomávamos banho, a minha mãe no verão despíamos, lavava a roupa e secava a roupa e a gente ali a chafurdar na água. E era muito giro aquilo. Era uma infância muito bonita. Então quer dizer que a maior parte das memórias que a Vitória tem são nos montes. Sim. Sempre vivemos nos montes. E você nasceu aonde? Eu nasci numa aldeia que pertence ao Redondo, que é Santa Susana. Ok. Que é uma aldeiazinha assim pequenina também, mas é bonita. E depois nasceu lá e depois começou a ir pelo monte em Estive monte, lá não é? até aos 6 anos. E com o depois trabalho dos fomos pais. para esse monte que eu estava agora a dizer, São Jordão.
Ok. E em contexto de aulas, em contexto de escola, mesmo que seja no intervalo e tudo mais, que brincadeiras é que você se lembra de fazer? Brincávamos, por lá levávamos um taleguinho, que era dentro assim daqueles saquinhos de pano. Minha mãe metia ali um bocado de pano com qualquer coisa, pronto, aquilo que se podia, um bocado de meia laranja, era uma laranja As duas? para as duas, para mim e para a minha irmã. Fazia ali um ovinho frito, uma coisa assim, com o pãozinho, e depois, quando era o intervalo, que era a hora do lanche, tínhamos aulas todo dia, e depois comíamos o pão, e depois cada um pulava ali por onde calhava. Pronto. Brincava com o quê? Que brinquedos é que tinham nessa altura? Era muito Brinquedos. diferente do que é agora, não é? Brinquedos nenhuns. Não havia nenhum. Nós na escola, ao sábado tínhamos aulas de manhã, mas era assim, os rapazes faziam trabalhos manuais, as escadas, que era o que se usava de antes, aqueles carrinhos dos burrinhos, aquelas coisas dos rapazes, não é? Sim, sim, sim. E as raparigas aprendiam a fazer um bordadinho, um crochêzinho, essas coisas. Ok. Que era, ao sábado eram as aulas que tínhamos, era isso. Mas era muito giro, eu gostava. Então não havia bonecas. Não, Nem as bonecas bonecos. fazíamos nós. E como é que fazia? Conte-me lá. Fazia-se, arranjava-se uns trapos, fazíamos a lenha, depois enchíamos com outro trapo, fazia-se ali aquela coisa, fazia-se uma bola que era a cabeça e depois fazia-se as roupas. Vestíamos as bonecas. Inventávamos assim. Sim, e eu lembro-me também já depois, assim já pai com 7 ou 8 anos, mas havia aqueles carros de linhas assim maiores do que há agora. E depois quando a minha mãe gastava as linhas, nós apanhávamos logo aqueles carros. Metíamos um fiozinho assim dentro e depois um pauzinho no buraco e atávamos à perna e andávamos de sapatos de saltos altos. Ai, que bom. Andávamos descalços, mas pelo menos tínhamos saltos. Era bem chique. Sim, era muito engraçado. A vivência de antes era muito engraçada. E depois brincávamos lá na rua, pronto, fazíamos aquelas brincadeiras que fazíamos assim, aqueles jantarinhos, aquelas coisas, com qualquer, não havia brinquedos, mas a gente arranjava um bocado além de uma tigela velha que se partiu, ou uma coisa qualquer, com umas pedrinhas, com umas coisas quaisquer, fazia-se. Os brinquedos com uma ervinha fazia-se. Tudo se aproveitava. Sim, sim. Eu lembro da minha mãe ir trabalhar e eu ficava já a tomar conta dos meus irmãos. Ok. Que eu já com o pai com 9 anos. Depois comecei a ir lá para aquela senhora, lá onde os meus pais trabalhavam, que praticamente depois já de mais velha, praticamente estava quase sempre lá. Então, E ela depois até aquela senhora que foi minha madrinha de casamento. E então, que era sempre aquelas brincadeiras assim, os meus irmãos, lembro-me deles também. Brincavam por além, havia assim muitas azinheiras, muitas coisas, e brincavam por além os miúdos e a gente, as raparigas, juntávamos. Havia uma oliveira muito grande lá na rua, depois fazíamos debaixo daquela oliveira, que tínhamos lá mais 3 ou 4 vizinhas, que aquilo vivia ali, alguns 3 ou 4 casais. Depois a gaiatagem eram sempre, cada casal tinha 5, 4, 6, Pois, era tudo assim. 7, e estava lá uma vizinha que tinha 7 filhos, depois juntávamos ali as raparigas, fazíamos ali uma festa, pronto, brincava-se ali, organizava-se ali uma festa, mas assim fazia-se ali aquelas coisinhas, os caqueirinhos, chamavam a gente aqueles caquezinhos, uns serviam de prato, outros serviam de tigela, e fazia-se ali com umas ervinhas, com umas coisas, pronto, organizávamos ali um jantar. Assim, nas brincadeiras. Era giro. Antes os miúdos de antes, apesar de não terem coisas como há hoje, mas divertiam-se também muito. Vitória, você é a mais velha dos irmãos todos? Sou a mais velha dos meus irmãos, Ok. todos, 5. Infelizmente, 2 já cá não estão. O do meio e o mais novo. Mas vieram a falecer em adultos? Sim, sim. O mais novo fez 4 anos, agora em janeiro, dia 30 de janeiro. E o outro faz agora 8 anos. E que diferenças é que haviam de idades entre vocês? De idades, eu do meu irmão mais novo, tínhamos 10 anos de diferença. Éramos 5, veja bem. Mais ou menos 2 anos. 2 anos aninhos e era- pouco. Sim, sim. Era mais ou menos o espaço Era entre mais ou vocês. menos, é. Então você, para além de ser Ora, a minha irmã, irmã fez agora 40, que é 80, que é a seguir a mim. Eu vou fazer 83, temos 2 anos e meio, mais ou menos, de diferença. E depois assim sucessivamente. então, para além de irmã, você também era um bocadinho mãe dos irmãos, sim, né? sim. Porque este meu irmão que mora ali em Aguiar também, que é o quarto, pois. E Ezequias, aquele já é, a minha mãe ia para a azeitona, ia trabalhar e às vezes ficava com ele. Eu lembro-me de fazer, não havia fogão, não havia nada, era no lume de chão.
Minha mãe já, olha, fazes logo, depois fazes-lhe uma surdinha. Ele com um pai com 1 ano. Fazes-lhe uma surdinha, pô, coisa. Com um bocadinho assim de alumínio. Às vezes, sabe, diz como é que aquela surda saía. E aí eu lembro-me disto e falo nisto muitas vezes. Fazia-lhe um lume, depois punha-lhe um bocadinho, se calhar em água tanto quente, punha-lhe um azeite, um pão na tigela, sabe, desde como é que aquilo ficava. E o gato comia aquilo, tinha fogo, coitado. E criou-se? E está cá? Está cá, Portanto, está cá já com 74 anos. Há já Graças a sordas. Deus. Espetacular. Mas veja bem, porque Como é que e a é? minha mãe ia trabalhar e depois ainda me deixava trabalho para fazer. Olha, fica aqui, porque aproveitava-se as pontas dos lençóis, aproveitava-se tudo para se fazer uns sacos, para se fazer umas fronhas, por coisa, além daquelas pontas, e aproveitava-se tudo. Aquilo era tudo cozido à mão. Olha, hoje tens que fazer, que era pena andar lá na ramboia com os gaiatos. Hoje deixavam-me assim, olha, hoje tens que cozer daqui a aqui. Punha ali o pano. Quando eu chegar à noite, tens de ter isto cozido. E às vezes ainda me deixava uma panela com feijão a cozer, para eu fazer lume e cozer o feijão para quando ela viesse à noite ter para fazer o jantar para todos. Exatamente. Pois, era muito sério. A vida era má, num sentido, era muito mau. Era um grande arrastamento para as pessoas. Mas, no outro sentido, para a miudagem, aquilo era divertido, tinha-se muita liberdade. A ti, quando a mãe da Vitória chegava e a Vitória tinha as tarefas todas feitas? Ora, fiz isto. A minha irmã era muito má. Fazia diabruras, que sei lá. E às vezes ainda eu levava a pancada da minha mãe, porque ela fazia queixas, às vezes, de coisas do mal que ela fazia. Mas pronto, tudo se passou e tudo se... Pois então. Sim, era muito diferente. A infância era... Acho que era feliz porque havia muita liberdade para se brincar e para se inventar coisas, para se inventar os brinquedos, para aquelas coisas. E em relação aos dias de hoje, o que é que acha que é a maior diferença de antigamente, do seu tempo? Há muita diferença, muitíssima, sim. Eu vejo agora os miúdos, eu vejo pelos meus netos. Este mais noventão, ele não sabe andar de bicicleta, nunca andou de bicicleta, porque não quer, porque é preguiçoso. E já tem 9 anos, ainda não aprendeu a andar de bicicleta, já vi que é uma coisa que todos os miúdos aprendem logo a Se a avó tivesse tido uma bicicleta. Pois, olha, e está lá a da Marta pendurada lá no Mas alpendre. com a idade dele, uma Pois, bicicleta lá no monte, que isso era uma maravilha. tinha dado um jeitaço. Uma maravilha, pois. Mas E não é quem por falta tinha? de bicicletas, não é? Antigamente não se sabia porque nem sequer se tinha tido. Exatamente, tem quem é que tinha bicicleta. Os miúdos, então, principalmente. Quem tinha bicicleta era já pessoas que andavam no trabalho, lá tinham uma pessoa ou outra que tinha uma bicicleta para se deslocar para ir trabalhar aí para longe de casa. por necessidade, tinham que Por investir numa necessidade, bicicleta. exatamente. Agora para os miúdos brincar. Uma vez, quem é que tinha coisas, brinquedos? Eu lembro-me de pelo Natal. Havia já aqueles chocolatinhos, um reloginho, aquelas sombrinhas, lembro-me daqueles chocolates, aquelas coisinhas. Era o nosso presente de Natal, era 2 ou 3 chocolatinhos dentro do sapatinho, que deixava-se lá o chinelo velho, que às vezes já na sola tinha, ao pé da lareira, para o menino Jesus vir de noite e deixar lá os chocolates. Depois de manhã, quando nos levantávamos, quase nem dormíamos com a ideia de nos levantarmos cedo, íamos logo a correr à chaminé ver o que é que lá estava. Pronto, era o que havia, não é como agora. E havia todos os natais. Todos os natais Sempre, você... sempre, sim. Pronto, porque tínhamos também a vantagem do meu pai estava empregado, ganhava sempre, tinha sempre trabalho, porque era lá o chefe lá das parelhas, das mulas, daquelas coisas da lavoura, lá da casa do patrão, e a minha mãe trabalhava lá em casa, lavava as roupas de lá, porque aqui tinham muitas roupas, muitos lençóis, muitos panos, depois das massas, dos pães, daquelas coisas que eles tinham lá, aquilo era uma lavoura grande. E era tudo lavado na ribeira? Tudo lavado na ribeira e no verão era num tanque grande lá na horta, onde tinham a horta. Mas no inverno era sempre na ribeira. Lembro-me além aquelas coisas, lembro aquelas ervas para aqueles juncos, tudo cheio de roupa branca, além acorado para tirar aquelas roupas de... Matavam muitos porcos e depois ficavam aquelas roupas com manchas de sangue, não é? Sim. E a minha mãe depois fazia aquilo, fazia-se as barrelas, que era pôr dentro de um cesto de verga, num cabanete, chamava-se antes, ou dentro de um barreleiro, que era assim tipo em barro, com um buraquinho. Depois punha-se a roupa toda além com sabão, tudo às camadinhas, e depois punha-se um pano assim grosso,
com cinza, uma camada de cinza, e depois com a água a ferver, deitava-se por ali, que ficava com um cheirinho a roupa, para a roupa ficar branquinha e desinfetada. Levava a água a ferver, ficava. Primeiro era bem lavadinha, bem coisa, e depois é que ia a barral, chamava-se a barral. Eu tinha ouvido falar nisso. Não, isso era muito giro. Devia ser muito complicado, dias inteiros de inverno, estou com os braços molhados, Pois, junto à água. sim. Se E levava-se pudesse, com sabão, lá de joelhos, lá em cima de uma pedra, ajeitava-se ali as pedras, lá onde havia melhor sítio para se chegar à água da ribeira, e depois era com o sabão. Primeiro molhava-se a roupa, punha-se assim a roupa, ia-se pondo assim a roupa de molho, depois ia-se tirando aquela roupa, ia-se pondo, saboava-se tudo muito bem sabonadinho, cá para dentro além de um alguidade, uma coisa assim. E depois de estar ali um bocado já com o sabão, é que dava-se outra esfrega e lavava-se e punha-se a corar. E depois, às vezes, com um regador até se borrifava para ir tirando mais aquelas nódoas. todo um processo, lavar uma E a peça de barrela, roupa, aquilo não da é? barrela é muito giro. E era um processo muito bonito de se lavar a roupa. Primeiro tinha que ficar bem lavadinha, depois é que ia para a barrela, toda bem, com bastante sabão azul e branco, fazia aquela espuminha, cheirava tão bem a água a ferver ali pela roupa, era muito bonito. Sim. Havia coisas, não havia máquinas, não havia nada, tinha Claro. que ser tudo à mão, Claro. mas era giro. Deixe-me fazer-lhe uma última pergunta. Se nós conseguíssemos arranjar uma máquina do tempo, conseguíssemos voltar atrás, qual era assim a altura da sua vida que gostava de regressar? Não sei, mas a infância foi assim engraçada. Foi. Apesar das dificuldades e de não haver os mimos que há agora e não haver aquelas coisas, mas sempre tivemos que comer, porque o meu pai ganhava a comida, ganhava o ordenado e comia lá. E depois, quando vinha à casa à quarta-feira, a rotina era essa. E ao sábado me trazia o pão, chamavam-lhe o pão da ceia. Como não comia lá, mas davam-lhe um pão para ele trazer para casa. E às vezes um queijo. Ele passava dias por fora. Sim, trabalhava lá na casa, mas como ele era o chefe lá, que era o encarregado lá das parelhas e daquelas coisas, ele de noite é que tinha que ficar para tratar, porque os animais vinham do trabalho, de andar com as charruas e ia puxar para os carros todo dia, não é? Depois chegavam à tarde, quando era a hora de ir largar o trabalho, ele é que tinha de tratar daquilo tudo, tinha que dar de comer aos animais, porque comiam a noite toda a roer as favas. E não há assim nenhuma lembrança positiva, boa, que se lembre e gostasse de voltar agora lá 5 minutos? Sim, olha, há coisas que eu gostava, por exemplo, a escola, que era uma coisa que eu gostava tanto. Aquela vivência da escola, depois íamos pelo o caminho, porque ele era nos montes, era de um monte para o outro, e depois havia aqueles ribeiros, no inverno com água, e não se escrevia nos cadernos, era nas ardósias. E depois esfregávamos, passávamos ali mais de quanto tempo, às vezes a minha mãe já ralhava, vocês andaram tanto tempo, saíram da escola, não sei o que, agora é que vêm aí, metidos no ribeiros descalços, a esfregar com a areia, a esfregar as madeiras das ardósias. Que é para no outro dia estar tudo bonitinho e Sim, lavadinho. sim. Espetáculo. Mas era para a gente andar naquelas chafurdices a brincar, a passar o tempo. Aproveitavam também, não era? Sim. Valeu muito bem a pena ele ter ido à escola, porque a Vitória é uma excelente leitora. Vou Lê lendo. muito, a Vitória lê muito. Quantos livros lê por mês, mais ou menos? Oh, sei lá, agora estou a acabar, tenho que levar aquele segunda-feira. E já os meus filhos estão sempre a trazer livros. Agora trouxeram-me um do Galopim de Carvalho, tudo sobre Évora. Já li aquilo tudo. É tudo a descrição tal e qual como foi a minha vivência da feira de São João, de coisa. E depois ainda tinha outra, vinha, quando já tinha aí uns 14, 16 anos, vinha cá para Évora, para a casa da mãe da minha madrinha, lá daqueles senhores onde eu fui criada, onde os meus pais trabalharam aqueles anos todos. Sim, sim. E vinha cá para Évora, que a senhora já era viúva, e depois de vez em quando devias vir. Dizia à filha, devias-me trazer a Vitória para cá um tempo, que eu estou tão sozinha, coisa no verão então, que era quando saíamos mais, íamos para... Mas isto já era mais adulta, já com 14 anos ou 16. Íamos aos Leões como cantarinho buscar água aos Leões, que havia ali uma fonte, diziam que era minha água medicinal, acho que essa fonte já não tem água. E íamos para o jardim, à noite, à quinta-feira, havia música nos Amadores, além dos Amadores ia a música ao jardim, ao Coreto, 2 vezes na semana, ao domingo e à quinta-feira, depois íamos, não havia televisão, não havia nada,
jantávamos no verão, ia com ela, Ah, íamos não à volta. missa à igreja de São Mamédio. Passava ali muito tempo com aquela senhora. Pronto, mas isto já foi mais fora da infância, já era adolescente. Já era adolescente. Pois. Vitória, muito obrigado por esta conversa. Você é uma ótima entrevistada. Muito obrigada, gostei muito, valeu a pena. Valeu a pena cá vir. Muito obrigada. Agora já sabe dizer pela ao Joaquim o que é atenção. que veio cá fazer. Sim, sim. Obrigada por partilhar connosco, porque há muitas coisas que nós Sim. desconhecemos, não é? É sempre Pois, vida, sim, é sempre sim, história sim. que fica Pois. e que agora fica gravada também, não é? Sim. Para mais tarde recordar.